Saber Direito desta semana, o professor Alessandro Spielborgs traz um curso sobre a tributação de propriedades. Ele vai falar sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, ITBI, o Imposto sobre Transmissão Causa Mortes e Doação, ITCMD, além do Imposto Territorial Rural, o ITR. Saiba como diferenciar as espécies tributárias segundo o Código Tributário Nacional e a Constituição Federal. Acompanhe a aula 4. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa do Saber Direito, programa realizado pela TV Justiça. O meu nome é Alessandro Spielborgs, a minha matéria é Direito Tributário. Sou professor especializado em Direito Tributário, em cursos preparatórios para concursos públicos, para exame de ordem, professor também em cursos de graduação e pós-graduação. Estou aqui com você no dia de hoje para que a gente possa trabalhar mais e melhor sobre um imposto bastante interessante. Esse imposto é o ITCMD, o Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doações. Para que a gente possa trabalhar a respeito desse imposto e melhor entendê-lo, inclusive as suas características, eventualmente suas mudanças trazidas pela reforma tributária, importante então é fazer de antemão um mapa para que a gente possa bem se localizar dentro da matéria e, com isso, ter condições de identificar onde estão as principais informações que a gente precisa tanto conhecer a respeito desse imposto e tudo aquilo que estiver relacionado a esse importante imposto estadual. Vamos lá, então, você que me acompanha a partir desse momento, saiba você que a competência dos estados ela é envolvida especialmente por 3 impostos. São, entre eles, de acordo com o artigo 155 da Constituição, o IPVA, talvez o mais famoso imposto estadual, mas temos também o ICMS, bem como o ITCMD, que é exatamente alvo desse programa no dia de hoje. Para que a gente possa, então, entender mais e melhor sobre o ITCMD, vamos lembrar uma consideração importante entre o texto da Constituição e o texto do Código Tributário Nacional. Vamos lá. Isso porque a Constituição Federal, de antemão, ela é a grande responsável por descrever e delinear o campo de competência tributária que é outorgado a cada qual dos entes federados. Então, a Constituição tem um papel fundamental no direito tributário, que é, antes de mais nada, definir quem é que pode cobrar cada um dos tributos que existem aqui no país. Sob o ponto de vista dos impostos, a Constituição Federal determina que existem 3 grandes modalidades de competência. Existe a chamada competência ordinária, competência extraordinária e competência residual. Bem, quando a gente fala em competência residual, estamos falando da possibilidade de se criar novos impostos. Além de todos aqueles impostos definidos pela Constituição Federal, existe um dispositivo, que é o artigo 154, inciso 1, que autoriza a possibilidade de criação de novos impostos, de impostos inéditos, de impostos que ainda não foram descritos pela Constituição. O que ocorre é que essa competência residual ela é exclusivamente federal e não existe a possibilidade de estados, municípios ou mesmo o Distrito Federal inventarem novos impostos aqui no país. Eu posso te dizer que a competência extraordinária, da mesma maneira que a residual, também é de competência exclusiva da União. Embora seja de exclusividade da União, a competência extraordinária não permite a ela, União, instituir novos impostos, mas sim instituir um imposto numa situação muito extraordinária, aproveitando o nome dessa competência. Falo aqui sobre a possibilidade da União instituir o imposto de guerra, o imposto extraordinário de guerra. Além dessas 2 primeiras modalidades, acerca de impostos que nós temos e observamos no texto da Constituição, existe uma terceira modalidade,
que é aquela modalidade para a gente mais interessante, que é a competência ordinária para a instituição de impostos. Essa competência ordinária para a instituição de impostos, ela é atrelada não somente à União, mas para estados, Distrito Federal e municípios. Digamos, portanto, podemos dizer, portanto, melhor, que a competência ordinária existe na esfera municipal, na esfera estadual, na esfera federal também. São os impostos ordinários entregues pela Constituição a cada qual dos entes federados. E esses não revelam nenhum segredo ou uma informação surpreendente para você. Ou seja, nós estamos falando aqui do destaque especialmente para 3 impostos em sede da Constituição: o artigo 153, o artigo 155 e o artigo 156. O artigo 156 é o responsável por trazer a lista de impostos que os municípios cobram. O artigo 156, a lista de impostos que os estados e Distrito Federal cobram, da mesma maneira que o artigo 153 traz a lista de impostos federais. Qualquer uma dessas listas vai ser categorizada como pertencente à competência ordinária definida pela Constituição e entregue aos entes federados. Nessa situação, bom, como você pôde observar, o meu foco aqui é para falar de competência ordinária estadual. E dentro da competência ordinária estadual, naturalmente eu vou me debruçar aqui sobre a figura do ITCMD. Um imposto que muita gente dá de ombros, às vezes não toma o cuidado necessário, mas é um imposto que ganhou muito a mídia, eu diria, nos últimos tempos, ou nesses tempos mais recentes. Isso porque é um imposto que acaba sendo muito bem trabalhado quando alguém oferece ou suscita, por exemplo, um planejamento patrimonial, uma holding familiar ou uma holding patrimonial. Você já escutou isso em algum momento, com toda certeza. Holding familiar, holding patrimonial ou blindagem patrimonial. O ITCMD tem um reflexo bastante interessante dentro de todo esse planejamento. Agora, o importante é a gente saber se todo o planejamento que era feito para diminuir o aporte do ITCMD, né, o volume do ITCMD numa operação de sucessão patrimonial, será que esse planejamento continua funcionando do mesmo jeito que era antes da reforma tributária? Ou será que nós temos modificações nesse sentido? Sobre isso e sobre muito mais, eu vou falar sobre ITCMD a partir de agora, mais uma vez, iniciando essas tratativas através do texto da Constituição Federal e depois olhando para o Código Tributário Nacional para ver o que é que ele pode também nos oferecer de interessante sobre esse imposto. O imposto de transmissão causa mortes e doações, um imposto que incide sobre a transmissão de bens e direitos. Mas a primeira pergunta que fica é sobre quais bens e sobre quais direitos o ITCMD também poderá ser cobrado. Bom, então vamos lá. Para começar aqui o desenvolvimento sobre o ITCMD, como de costume da minha parte, eu vou iniciar do texto da Constituição Federal. Quando você olha e busca o ITCMD na Carta Magna, você vai encontrar o artigo 155. Dispositivo esse é responsável por indicar os 3 impostos estaduais, os 3 impostos ordinários de competência dos estados e do Distrito Federal. O ITCMD, ele aparece no artigo 155, inciso 1. E logo nesse primeiro inciso, a Constituição Federal, ela não fala tanto sobre ITCMD, mas ela vai delinear o campo de incidência desse imposto. Trata-se do imposto sobre transmissão de bens e direitos, causa-mortes e por doações. Isso revela, portanto, para a gente uma informação muito importante de início,
que, apesar da redação ser extremamente objetiva, ela é suficiente para que a gente possa concluir que o ITCMD incide sobre quaisquer tipos de bens e direitos a eles relativos. Ou seja, o ITCMD ele incide tanto sobre bens móveis como também sobre bens imóveis. Um alerta que eu preciso fazer para você é a respeito de uma falsa conclusão quando de uma leitura muito rápida a respeito do ITCMD, comparando com outro imposto importante sobre a transmissão, que é o ITBI. E que alerta é esse? Normalmente, você grava que o ITBI é o imposto responsável sobre a transmissão de bens imóveis. E você está absolutamente correto nesse sentido, dando margem, às vezes, a imaginar que o ITCMD ele incide apenas sobre a transmissão de bens móveis, que para bens imóveis seria o imposto municipal e para bens móveis seria o imposto estadual. Mas isso não é verdade. O ITCMD ele incide tanto sobre bens móveis, bem como sobre bens imóveis. Então, a diferença entre o ITBI e o ITCMD não está aí, a não ser pelo fato de que o ITBI, que é o imposto municipal, ele incide especificamente sobre bens imóveis e transmissão de seus direitos, enquanto o ITCMD não se restringe apenas a bens imóveis, podendo recair também sobre bens móveis. Dito isso, talvez um outro questionamento surja para você nesse momento, dizendo que, ora, se o ITCMD ele incide sobre bens móveis e imóveis, então uma coisa é certa, se eu estou diante da transmissão de bens móveis, como por exemplo um automóvel, como por exemplo um determinado montante em dinheiro, eu naturalmente não vou me preocupar com o ITBI, que se restringe sobre bens imóveis. Entretanto, e se eu estiver diante da transmissão de um bem imóvel, é natural que você pense preliminarmente no ITBI, mas você não está errado de imaginar a possibilidade de se pagar ITCMD também sobre a transmissão de bens imóveis, mas com cautela. Vamos lá. Eu não estou dizendo para você, em nenhum momento, que está descrito na Constituição Federal ou é autorizado pela Carta Magna a possibilidade de se cobrar sobre bens imóveis ao mesmo tempo ITBI e ITCMD. Não, isso não pode acontecer. Ou será um ou será o outro. O que eu quero mostrar para você é uma situação que pode atrair, no mínimo, um conflito. Na verdade, um conflito de competência, ou pelo menos uma margem à dúvida. Uma dúvida entre você identificar qual é o imposto competente e, sobretudo, qual é o ente federado competente para arrecadar esse tributo. Quando eu digo isso para você, quer dizer, portanto, que quando você estiver diante de uma transmissão entre vivos de bens imóveis, é porque existe a possibilidade de ser ou o ITBI ou o ITCMD, por mais estranho que lhe pareça. Isso se dá em razão do fato de eu ter colocado dentro dessa minha frase transmissão de imóveis entre vivos. E aí, muito provavelmente, o que passou na sua cabeça? ITBI. E ó, você não está errado em trazer isso, em pensar isso, em imaginar isso. Eu, da mesma maneira, pensaria igualzinho a você. Eu apenas estou sugerindo que você tenha um pouco de cautela numa afirmação nesse sentido. E a cautela faz sentido e tem fundamento no fato de que o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes, também poder incidir sobre operações entre vivos, por mais estranho que isso pareça. Mas como assim? O ITCMD não é um imposto sobre a herança? De fato, ele é imposto muito mais reconhecido como sendo um imposto sobre a herança. Mas lembra que o imposto é o ITCMD
imposto sobre transmissão causa-mortes e doações. Tem um D aí ao final. E quando você se refere a uma doação, doação nada mais é do que uma operação entre vivos. E a doação pode envolver tanto a transmissão de bens móveis, bem como a transmissão de bens imóveis. Portanto, volta o questionamento para você, que é deveras interessante. E aí, numa operação entre vivos, envolvendo bens imóveis, qual é o critério? O que eu preciso olhar de uma forma mais cuidadosa para ter certeza absoluta qual é o imposto que deve ser recolhido? ITBI ou ITCMD? Que critério é esse? O critério, meu caro, minha cara, ele diz respeito, portanto, à natureza da operação. Você precisa perguntar se a operação envolvendo bens imóveis entre vivos, ela tem natureza onerosa ou não onerosa. O segredo está exatamente aí. E por que dessa minha colocação? Ora, é simples. Se você estiver diante de uma operação entre vivos, envolvendo bens imóveis, e que for de natureza onerosa, certamente você está diante de um contrato de compra e venda. E se é um contrato de compra e venda de bens imóveis, qual é o imposto que deve ser atraído? O ITBI. Por outro lado, se você fala de uma operação entre vivos envolvendo bens imóveis de natureza não onerosa, quando você fala dessa não onerosidade, o que faz você lembrar não é um contrato de compra e venda, e sim uma doação. E a doação é tributada pelos estados, recaindo sobre essa operação justamente o ITCMD. Percebeu, portanto, onde que está a diferença? De novo, operação envolvendo bens imóveis entre vivos, você fique atento à natureza da operação, se onerosa ou não onerosa. Onerosa ITBI, não onerosa ITCMD, por configurar uma operação de doação de bens imóveis. Bom, superada essa questão, que é uma questão bastante importante e para a qual você deve ter toda a sua atenção e deve-se avaliar esse caso com bastante cautela, você significa dizer que você já trabalhou muito bem o campo de competência do ITCMD, até para não confundir com o ITBI. Entretanto, quando ainda a gente fala sobre competência, esse assunto pode ser muito melhor explorado. E quando eu falo muito mais explorar a competência, é porque eu quero mostrar para você algo que está descrito pela Constituição Federal no mesmo artigo 155. Só que agora a gente vai invadir o parágrafo 1º. Artigo 155, parágrafo 1º, incisos 1 e 2 da Constituição Federal. Entretanto, eu vou retratar esses dois incisos com a redação que existia antes da reforma tributária. Então, toma muito cuidado, porque primeiro eu vou falar qual era a redação anterior à reforma tributária e, num segundo momento, qual é a redação posterior à reforma tributária, para que com isso, com essa comparação, você saiba exatamente onde mudou e por que mudou. Vamos lá, então. Primeira redação que eu vou falar é pré-reforma tributária. O artigo 155, parágrafo 1º, ele indica, portanto, regras para se definir o estado competente para arrecadar o ITCMD. E tudo vai depender da operação que é realizada. Se é uma operação causa-mortes ou se é uma operação por doação. E mais do que isso, se é causa-mortes envolvendo bens móveis, se é causa-mortes envolvendo bens imóveis e da mesma maneira na doação. Doação de bens móveis ou doação de bens imóveis. Pré-reforma tributária, quando você estivesse diante de uma operação que envolvia bens imóveis, seja por conta do falecimento de alguém, seja por conta de uma doação para bens imóveis, o ITCMD deveria ser recolhido para aquele estado local da situação do bem. Agora,
para bens móveis. Para bens móveis, você tem que ficar muito mais atento, porque para esse tipo de situação existem critérios diferentes dependendo do tipo da operação. Vamos lá. Se você estivesse falando de uma transmissão de bens móveis em razão do falecimento de alguém, ou seja, causa mortes, então o ITCMD era recolhido para aquele estado onde se processava o inventário ou o arrolamento. E, se você estivesse falando de uma transmissão de bens móveis por doação, então o estado competente para arrecadar seria aquele estado local do domicílio do doador. Mas vou reforçar. Isso, o que eu acabei de lhe informar, é a redação que existia pré-reforma tributária. O que significa dizer, portanto, se eu estou fazendo todo esse alarde, ou melhor dizendo, esse suspense a esse respeito, quer dizer que a reforma tributária trouxe algumas modificações, no mínimo, interessantes acerca do ITCMD, pelo menos quando a gente fala no assunto competência tributária, e isso é bem verdade. O ITCMD, ele recebeu uma reformulação, não uma reformulação total, mas modificações interessantes impactaram o ITCMD com o advento da emenda constitucional número 132 do ano de 2023, lá do finalzinho do ano de 2023. Vamos lá, então. O mesmo artigo 155, no seu parágrafo 1º, ali nos seus incisos 1 e 2, acabou sendo modificado, primeiro, quando fala a respeito da transmissão de bens móveis, mas não na transmissão de bens móveis por doação. Transmissão de bens móveis por doação, o estado competente para arrecadar esse imposto continua sendo o estado local do domicílio do doador. Para a transmissão de bens imóveis, também não há alteração. Para bens imóveis, seja causa mortis, seja por doação, o estado competente continua sendo aquele estado local da situação do bem. E aí você deve estar já torcendo o nariz aí, pensando, ué, mas mudou o quê então? Mudou em um cenário. Mudou a competência para arrecadar o ITCMD quando você está diante de uma operação envolvendo bens móveis na transmissão causa-mortes. Porque na transmissão causa-mortes de bens móveis, como que era antes? Antes da reforma, o estado competente era aquele onde se processava o inventário ou o arrolamento. Era o estado onde acontecia o inventário ou arrolamento. E agora não é mais esse critério. Esse critério foi modificado, pensado pelo legislador e modificado e aprovado pela emenda constitucional número 132. Hoje em dia, para bens móveis que são transmitidos em virtude do falecimento de alguém, o estado competente para arrecadar um imposto será aquele estado local de domicílio do de cujus. Será aquele estado local do último domicílio do de cujus. Perceba a diferença. A diferença, então, está em pré-reforma, o estado competente era o estado onde se processava o inventário ou arrolamento. E hoje é o estado local de domicílio do de cujus. Eventualmente, essas características podem se assemelhar, podem coincidir. Isso é bem verdade. Mas, por outro lado, isso traz um impacto significativo no planejamento de sucessão patrimonial, e eu vou te explicar. Ocorre que você deve se recordar, lembrando um pouquinho do direito civil, no caso de você realizar um inventário, você tem um inventário judicial, mas existe a possibilidade de se fazer um inventário extrajudicial.
Inventário extrajudicial, onde não tenham menores envolvidos, onde não haja discussão, faz parte do seu planejamento. O inventário extrajudicial, além disso, é muito mais rápido, é muito mais ágil e pode repercutir num pagamento, num gasto menor. O que ocorre é que, pelas leis referentes ao inventário e aos cartórios, o inventário extrajudicial ele poderia ser realizado em qualquer cartório nesse país, sob a opção do inventariante. Sempre acompanhado de um advogado, o inventariante poderia então determinar onde ele gostaria de realizar o inventário extrajudicial. De modo que essa regra ainda permanece. É possível realizar o inventário extrajudicial onde você bem desejar. Entretanto, lembra que o pagamento do ITCMD ele estava atrelado justamente ao local onde o inventário era processado. E agora não mais. Agora, o ITCMD na transmissão de bens móveis, ele está atrelado ao local do último domicílio do decujus. De modo que, se antes se escolhia processar o inventário extrajudicial num estado onde a alíquota do ITCMD fosse mais baixa, justamente para conseguir uma redução na carga tributária desse imposto, atualmente, esse dado, apenas esta manobra, não é o bastante para repercutir numa redução do ITCMD. Por quê? Porque agora, independentemente de onde o inventário se processar, o ITCMD para bens móveis será recolhido no estado local do domicílio do decujus. Portanto, esse é um dado e uma mudança significativa para a qual a gente tem que ficar de olho. Ou seja, isso não impede o planejamento da sucessão patrimonial, a holding familiar, ela continua sendo um instituto legal, interessantíssimo e que deve ser sempre levado em consideração. E você, como advogado, pode oferecer como um produto muito bem feito pelo seu escritório. Entretanto, para fins de planejamento, esse dado, uma parte do ITCMD, ela, na verdade, já não vai ter a mesma repercussão que antes, a não ser que você seja procurado antes do falecimento do decujus e você venha sugerir que o decujus venha estabelecer o seu domicílio em um outro estado onde a alíquota do ITCMD é menor, garantindo, portanto, essa vantagem que sempre existiu e hoje depende, portanto, de uma manobra extra. Bom, dito isso, que mais que a gente tem de interessante e indicado pela Constituição Federal, inclusive reflexo da reforma tributária do ano de 2023. Um outro ponto interessante diz respeito ao que está previsto no mesmo artigo 155, no mesmo parágrafo 1º, só que se até então eu fiquei ali concentrado nos incisos 1 e 2, eu vou para o inciso 3. Porque nesse inciso 3, a Constituição Federal define que cabe à lei complementar determinar qual é o estado competente para arrecadar o ITCMD quando um decujus, por exemplo, tem bens no exterior. Com bens no exterior, com bens móveis ou imóveis no exterior, naturalmente o ITCMD não vai ser recolhido no exterior. O ITCMD é um imposto nacional, ele tem que ser recolhido aqui no país. Tá, mas você tem alguém que veio a falecer aqui no país, ou mesmo em outro país, e ele tem herdeiros aqui no país, porém bens ou parte do seu patrimônio lá no exterior. Nessa condição, a Constituição Federal exige que a lei complementar regulamente essa situação. E enquanto não existiu essa lei complementar, porque isso eu posso dizer para você, até o momento desse programa aqui, essa lei complementar ainda não saiu. E o STF, em razão disso, se posicionou dizendo, enquanto inexistir essa lei complementar, definindo, regulando qual é o estado competente para arrecadar o ITCMD diante desse cenário, então o ITCMD sobre bens localizados no exterior
não poderá ser cobrado. Essa determinação do Supremo Tribunal Federal surgiu antes da reforma tributária. Porque com a reforma tributária, sabendo, portanto, desse entrave junto aos estados, o legislador resolveu trazer justamente na emenda, ao longo da emenda, nos últimos dispositivos da emenda constitucional número 123 de 2023, uma orientação, dizendo, olha, o imposto poderá ser cobrado sim, mesmo antes da lei complementar ser aprovada, de acordo com os critérios definidos pela própria emenda constitucional. Isso não afasta a necessidade de vir a lei complementar, que muito provavelmente surgirá justamente com a mesma redação que a própria emenda trouxe, autorizando a cobrança desse imposto. Apenas é preciso ficar atento em que momento o Estado vai trabalhar com isso. Porque se um Estado até então não cobrava o ITCMD sobre esses bens localizados no exterior, ele certamente vai ter que trabalhar isso dentro da sua legislação. Se ele não fazia isso e agora, aproveitando essa autorização legislativa, passar a fazer, é importante você ficar atento. Então, se um Estado previr isso, a partir de agora, vou imaginar que ele não tinha essa previsão e agora ele resolve, por conta da autorização constitucional, pelo menos via emenda constitucional, ele então imagina, agora eu vou aproveitar o ensejo e vou cobrar o ITCMD mesmo sobre esses bens localizados no exterior. Os herdeiros se encontram aqui no meu território, os bens lá no exterior, agora eu posso cobrar mesmo antes da lei complementar. Mas para isso, o que ele tem que fazer? Ele tem que descrever isso na sua legislação local. E assim ele fará. Se isso inexistia e agora ele estabelecer na sua legislação, uma coisa é certa, ele está trabalhando com uma nova hipótese de incidência para o ITCMD. É uma novidade. Trata-se, portanto, de uma oneração tributária. E toda vez que existe uma oneração tributária, você deve lembrar do princípio da anterioridade. Não tinha essa possibilidade? Não tinha. Agora tem, está previsto em lei. Ótimo, aprovou isso. Esse ano só poderá cobrar no exercício financeiro seguinte, em virtude do princípio da anterioridade anual e, claro, observando também a anterioridade nonagesimal. Bom, superadas essas questões, tem mais um ponto. Acredite você que foi alterado pela emenda constitucional, embora o que eu vá falar agora não seja exatamente uma surpresa, pelo menos não diante da jurisprudência que já se posicionava de forma tão firme a respeito do assunto. Quero me referir, portanto, à possibilidade do ITCMD adotar alíquotas progressivas. Alíquotas progressivas em razão do valor venal dos bens transmitidos, seja numa doação, seja numa sucessão causa-mortes. Mas o ITCMD, ele já não tinha essa possibilidade? Não expressamente prevista na Constituição, porém sim reconhecido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. É isso mesmo que você entendeu. Embora a Constituição Federal em nenhum momento falasse sobre a possibilidade do ITCMD adotar alíquotas progressivas, o STF, uma vez demandado nesse sentido, reconheceu que isso seria possível em razão do princípio da capacidade contributiva registrado lá no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal. Então, para o STF, isso já poderia acontecer e não é de hoje, já de anos passados. O que fez a emenda constitucional foi, portanto, atrair esse posicionamento da jurisprudência no texto, expressamente no texto da Constituição Federal, justamente para retirar qualquer tipo de margem à dúvida nesse sentido, mas tome muito cuidado. Tome muito cuidado porque a progressividade do ITCMD está autorizada em razão de um fator. Qual é esse fator? O valor venal dos bens transmitidos, seja pela sucessão
causa mortes, seja por conta de uma doação. É o valor venal, que quanto maior ele for, maior poderá ser a alíquota sobre esta operação utilizada. Por outro lado, existem estados, e aí que eu peço para você tomar cuidado, que utiliza a progressividade indicando outros critérios ou sugerindo outros critérios para mudar a alíquota, para que essas alíquotas sejam mais altas ou mais baixas. Mas então, e que critérios outros são esses? Em alguns estados, a progressividade estava sendo utilizada em razão do grau de afinidade daquela pessoa que vem a receber o bem, ou eventualmente o bem móvel ou o bem imóvel. Ué, mas será que esse grau de afinidade, essa afinidade pessoal com o de cujos, ou essa afinidade pessoal com o doador, isso pode ensejar uma progressividade de alíquotas? Não, em absoluto. Essa situação, esse grau de afinidade com o doador ou com o de cujos, ou grau de parentesco com o de cujos ou com o doador, não é um critério em nenhum momento indicado pela Constituição Federal que justifique a progressividade de alíquotas. Como se não bastasse, ademais, uma coisa certa, o grau de parentesco ou esse grau de afinidade em nenhum momento muda a capacidade contributiva do adquirente desse bem. Não faz diferença nenhuma, você há de convir comigo. E se não faz diferença nenhuma, isso não é uma razão, não é algo que justifique a aplicação de alíquotas progressivas para o ITCMD. Se ainda não ficou claro, quero ser muito enfático para você. O ITCMD, afinal de contas, pode ou não pode ter alíquotas progressivas? Pode, de acordo com um critério, valor venal dos bens transmitidos. Não pode se o critério utilizado para justificar a progressividade for o grau de parentesco ou o grau de afinidade com o de cujos ou, eventualmente, com o doador. Superadas agora sim todas essas informações que eu trouxe aqui para você, eu posso dizer então que o ITCMD, sob o ponto de vista da Constituição Federal, então a gente já pode deixar de lado, ainda que momentaneamente, porque a gente sempre vai deixar isso no radar. Mas eu preciso observar o ITCMD sob a perspectiva do Código Tributário Nacional, porque tanto a Constituição como o CTN revelam, portanto, a estrutura necessária que os estados, por lei própria, vão buscar para aprovar no seu território a legislação do ITCMD. E de modo que a legislação local do ITCMD, aí no seu estado, ela não pode ser diversa ou trabalhar de forma diferente daquilo que está previsto no CTN, muito menos daquilo que está previsto no texto da Constituição. Quando eu me deparo com o Código Tributário Nacional, o que é que eu vou encontrar acerca do ITCMD? E onde eu vou encontrar? Vamos lembrar aqui que o ITCMD é um imposto, certo? Ótimo. Sendo um imposto, como tal, isso me faz lembrar de um dispositivo da Constituição que dá uma dica incrível para que a gente possa saber que tipo de informação o CTN é capaz de trazer sobre esse imposto. E a dica é, porque é um imposto, a lei complementar precisa definir, é responsabilidade total da lei complementar, definir o faturador, definir a base de cálculo, definir os seus contribuintes. E assim o CTN vai cumprir. Ao longo dos artigos 35 até o artigo 42, o CTN, portanto, se preocupa em cumprir e trazer esses três dados, o faturador do ITCMD, a base de cálculo do ITCMD e os seus contribuintes. Começando pelo fato gerador. Começando pelo fato gerador, você tem a doação,
a entrega, portanto, de um bem móvel, ou então a entrega não onerosa de um bem imóvel, que só se dará com o registro do bem imóvel no nome do beneficiado, naturalmente. Quando se trata de bens móveis, essa tradição se dá no momento da entrega do bem. E fica mais fácil, portanto, de assim ser identificado. Agora, e quando se tratar de uma transmissão por sucessão causa-mortes? Aí é uma pergunta interessantíssima. Veja, o ITCMD incide sobre a transmissão, seja por conta de uma sucessão causa-morte, seja por doação. Uma vez que eu já falei da doação, vamos pensar, e na sucessão causa-mortes? Em que momento ocorre essa transmissão? Em que momento? Lembre-se você que um imposto ele tem que ser analisado sempre sob diversos aspectos, entre eles o aspecto material e o aspecto temporal. O aspecto material é o fato gerador. E o fato gerador do ITCMD você já conhece. O fato gerador do ITCMD é a transmissão, causa-mortes ou por doação. Mas eu preciso saber, neste caso, qual que é o aspecto temporal. Em que momento ocorre o fato gerador do ITCMD? E aí, na sucessão causa-mortes, quando que se dá o fato gerador do ITCMD? Quando você está falando de sucessão causa-mortes, certamente você não adianta se socorrer do Código Tributário Nacional, você precisa, sem dúvida nenhuma, pedir socorro ao Código Civil. Ela é a legislação, o Código Civil, é a legislação responsável por versar sobre isso. E o que é que o Código Civil trabalha, definindo, portanto, o momento dessa transmissão? O que o Código Civil ilustra para a gente que é interessante e que, da mesma maneira, tem que ser assim trabalhado dentro do direito tributário? De acordo com o Código Civil, quando você tem uma sucessão causa-mortes, a transmissão se dá no momento da abertura da sucessão. A sucessão ocorre, ou seja, a transmissão do bem se dá quando da abertura da sucessão. E, naturalmente, você vai se perguntar aí, ou perguntar a mim, mas em que momento se dá a abertura da sucessão? De acordo com o Código Civil, e amparado, portanto, na nossa jurisprudência, a abertura da sucessão se dá na data do evento morte. Na data da morte, considera-se transmitido os bens móveis ou imóveis por conta do falecimento do decujus. De modo que isso tem um reflexo jurídico muito importante para a gente aqui envolvendo o direito tributário. Se a transmissão se dá na data da morte, é a legislação vigente nessa data, na data da morte, que vai regular o valor que o ITCMD tem que ser recolhido para que, na verdade, toda essa operação seja finalizada. Então, importante, é muito importante, aliás, você lembrar do teor de uma súmula do STF de número 112. Uma súmula que já tem muitos e muitos anos, eu diria, já tem décadas, é bem verdade, mas é uma súmula que vale até os dias atuais. De acordo com essa súmula, o ITCMD ele deve levar em consideração a legislação vigente na data do evento morte. Súmula 112 do Supremo Tribunal Federal. Na data da morte, você observa qual é a legislação então vigente e aquela legislação que vai regular toda a forma e, acima de tudo, a cobrança do ITCMD. De modo que, se esse dado aqui é de muita relevância para a gente, aí podemos avançar um pouquinho mais. Avançar um pouquinho mais e pensar na figura da base de cálculo. Qual é a base de cálculo do ITCMD? De acordo com o Código Tributário Nacional, e mais uma vez, no artigo 38, a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens transmitidos. O valor venal dos bens transmitidos. E se tratando de uma doação,
é fácil de você verificar. Agora, em se tratando de uma sucessão causa-mortes, em que momento se define a base de cálculo dos bens que serão transmitidos, sejam eles bens móveis, sejam eles bens imóveis? Qual é o momento em que se define isso diante de um processo de inventário? No processo de inventário, você tem uma etapa inicial naquela onde você vai inventariar os bens, ou seja, naquela que você vai arrolar os bens no processo de inventário para que eles sejam verificados pelo juiz e, um momento seguinte, vai se verificar o valor venal desses bens. É nesse momento seguinte, onde haverá a avaliação dos bens, que você tem o momento da definição da base de cálculo do ITCMD, de modo que há normalmente uma diferença de data entre a morte, entre a transmissão, portanto, entre o fato gerador, e a identificação do verdadeiro ou da verdadeira base de cálculo. Explico para você. A base de cálculo do ITCMD, ela é definida quando da avaliação dos bens no processo de inventário. Já o fato gerador do ITCMD ocorre quando? Necessariamente na data da morte. E não é na data da morte que eu já defino a base de cálculo. A base de cálculo vai ser definida num momento posterior, que no processo vai ser identificada como o momento da avaliação dos bens. Então, com isso, você já se assegura para que não tenha nenhum cálculo equivocado, por exemplo, por parte da Fazenda Pública Estadual ou seu mesmo, para que você possa bem e melhor orientar o seu cliente ou pelo menos acompanhar o processo que você está observando. Bom, diante disso tudo, eu posso ir ainda uma linha além, que é a última figura indicada pelo Código Tributário Nacional. A última figura indicada pelo Código Tributário Nacional são os contribuintes do ITCMD. E aqui, no mínimo, a gente tem uma situação, digamos, curiosa. Curiosa por quê? Porque, segundo o CTN, lá no artigo 42, são contribuintes do ITCMD qualquer uma das partes da operação tributada. Aí você pensa, peraí, como é que é? Qualquer uma das partes da operação tributada poderá ser identificada como contribuinte do ITCMD? Pensando na doação, isso significa dizer que pode-se cobrar o ITCMD tanto do doador como do donatário. Invariavelmente, a legislação estadual exige esse pagamento do donatário. Mas e na transmissão causa-mortes? Na transmissão causa-mortes, quais são as partes envolvidas na operação causa-mortes? Você tem de um lado o de cujos, do outro lado você tem os herdeiros. Portanto, o raciocínio é o seguinte: o artigo 42, embora ele defina que os contribuintes do ITCMD sejam quaisquer uma das partes da operação tributada, você há de convir comigo que numa sucessão causa-mortes, de um lado você tem o de cujos, do outro você tem os herdeiros. Ora, do de cujos não tem como cobrar, deixa ele descansar. Essa tributação, naturalmente, deverá recair sobre a figura dos herdeiros. Eles serão identificados como os verdadeiros contribuintes do ITCMD. E com tudo isso, você vê que a gente consegue, portanto, fazer uma análise bastante ampla e profunda ao mesmo tempo do ITCMD, seja na base da Constituição Federal, seja na base do Código Tributário Nacional. Entretanto, eu não finalizei o assunto exatamente nesse momento. O que eu disse foi da estrutura trivial envolvendo o ITCMD, uma vez se tratar da figura de um imposto. Portanto, o Código Tributário Nacional, ele necessariamente vai identificar o contribuinte, vai identificar a base de cálculo e vai falar também do fato gerador. O que ocorre é que existem outros dispositivos interessantes e que são ligados diretamente ao ITCMD para esse tipo de informação. E aí, eu quero me referir a algo atrelado à responsabilização tributária quando se trata de transmissão causa-mortes. Responsabilização tributária, naturalmente, envolve um outro capítulo do CTN que encontra-se inserido, em especial,
entre os artigos 128 até o artigo 138. Sendo certo que, nesse espaço, o Código Tributário Nacional ele se refere a 3 grandes tipos de responsabilidade. São elas as responsabilidades definidas pelo CTN, categorizadas pelo CTN. Ele fala em responsabilidade por sucessão, ele versa sobre responsabilidade tributária de terceiros e temos também a responsabilidade pelas infrações. São 3 tipos de responsabilidade. Dessas 3 modalidades, aquela que eu quero atrair para esse momento é a responsabilidade por sucessão. Uma responsabilidade que encontra-se inserida, sobretudo, entre os artigos 130 até o artigo 133. Dentro desse espaço, a gente vai perceber que a responsabilidade por sucessão, ela pode envolver a sucessão de bens, móveis ou imóveis, ou a sucessão empresarial, seja por conta de uma alienação empresarial, seja por conta de operações como uma cisão, fusão, enfim, operações como essas, de operações societárias. Para nós, em virtude do ITCMD, você já imagina que eu vou, portanto, trabalhar e chamar a atenção para aquele dispositivo que fala sobre sucessão de bens, que, por sua vez, pode ser uma sucessão entre vivos ou pode ser uma sucessão causa-mortes. Para cá, o destaque que eu quero fazer é exclusivamente para a sucessão causa-mortes. Ou seja, na sucessão causa-mortes, quem será responsabilizado pelo pagamento das dívidas tributárias que surgiram ao longo de todo esse processo, ao longo de toda essa operação. E eu vou explicar isso para você. Fica aqui comigo, presta muita atenção, o negócio é o seguinte. Eu estou destacando agora o artigo 131 do CTN. Se por acaso você tem junto a você um Código Tributário Nacional, pois pode dar uma olhada no CTN, artigo 131. O artigo 131, ele vai trazer incisos interessantes e, em especial para nós, os incisos 2 e 3 fazem todo sentido para esse momento. Isso porque, quando você está diante de uma sucessão causa-mortes, o Código Tributário Nacional, ele informa que a responsabilidade recai sobre os herdeiros, mas também a responsabilidade recai sobre a figura do espólio. E em que momento recai essa responsabilidade? É dos herdeiros ou a responsabilidade é do espólio? Bem, eu preciso te explicar. Vamos entender bem isso. Vamos lá. O espólio tem responsabilidade tributária, o espólio, a partir do momento em que o de cujos venha a falecer. Então, o espólio é responsável pelas dívidas tributárias a partir da morte do de cujos. Já os herdeiros são responsáveis tributários pelas dívidas tributárias a partir do momento da partilha. São 2 situações diferentes. Então, a gente tem, num primeiro momento, o de cujos, que em vida cabe a ele pagar os tributos, mas aqueles tributos que ele não pagou ficam sob responsabilidade de quem? Fica sob responsabilidade do espólio. Ao longo do processo de inventário, o espólio é contribuinte dos tributos cujo faturador ele praticar e responsável pelos tributos cujo faturador foi praticado pelo de cujos. Quando dá partilha, os herdeiros passam a responder pelos tributos cujos fatos geradores eles praticarem, em razão dos bens que passarem a ser de sua propriedade, e os herdeiros respondem pelas dívidas tributárias que ficaram em aberto até o momento da partilha. Apenas para a gente finalizar, os herdeiros têm responsabilidade, mas a responsabilidade tributária dos herdeiros ela é limitada ao montante do quinhão, do legado ou da meação
que cada um deles receber. E com isso, eu encerro aqui essa explanação sobre o ITCMD e te convido a participar e responder os quizzes desse programa do Saber Direito. O ITCMD incide, letra A, sobre a compra e venda de imóveis, letra B, sobre a doação de quaisquer bens ou direitos, letra C, sobre a transmissão de bens móveis por ato oneroso, ou letra D, sobre a transmissão inter vivos de imóveis ou móveis. A alternativa correta não podia ser outra, senão o ITCMD incide sobre a doação de quaisquer bens ou direitos. Lembrando que esses bens podem ser tanto bens móveis como bens imóveis. Vamos para o próximo? Quem é o sujeito ativo do ITCMD? O município? Letra B, União? Letra C, o Estado? Ou letra D, o contribuinte? Ora, quando se pergunta sobre sujeito ativo, está se questionando quem é o credor do ITCMD, quem pode cobrar o ITCMD. E aqui nas alternativas apresentadas, você só tinha a figura do Estado como alternativa correta, lembrando que o Distrito Federal também tem competência para cobrar o ITCMD. Mas temos mais um quiz pela frente. Qual é a base de cálculo do ITCMD? Letra A, renda anual do doador. Letra B, o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Letra C, o valor de mercado do imóvel. Ou letra D, o valor total dos bens do doador. Base de cálculo do ITCMD não podia ser outra, senão o valor venal dos bens e direitos transmitidos, exatamente na letra do artigo 38 do Código Tributário Nacional. E com isso, meu caro, eu quero agradecer muito a sua companhia em mais um programa do Saber Direito e te convidar a acompanhar todos esses episódios sobre tributação sobre a propriedade. A gente se vê. Até a próxima! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.